da epiderme, tá? E depois nós vamos ver todas as camadas. É a pele espessa. Aqui está a camada de queratina. E observem, já antes da gente falar do resto, observem aquilo que se comentou, que existe uma camada mais clara de queratina aqui, que é a camada lúcida, e depois a camada córnea, que é essa camada mais escura aqui. Tá? Mas isso só está presente porque é uma pele espessa. Quando a gente entra então aqui, essa outra camada que vai daqui até mais ou menos aqui assim, ó, que camada, principalmente essa parte aqui, que camada é essa aqui? Que é a derme, tudo bem? Então eu tenho a epiderme e a derme. Observe que nessa derme aqui, no caso da base do gato, os únicos anexos que eu vou ter são glândulas sudoríparas. Porque, lógico, na pata do gato, assim como na nossa palma da mão, não tem pelo. Tá? E se não tem pelo, qual é a glândula que está sempre junto com o folículo piloso? É a sebácea. Então, se não tem pelo, não tem glândula sebácea. Assim sendo, eu só tenho glândula sudorípara, no caso é. Tá? Então, olha aqui, ó. Glândula sudorípara, a gente vê, por ser uma parte de impacto, a gente vê feixes de conjuntivo envolvendo panículos ou áreas de tecido adiposo, que é justamente para absorver impacto. Então, toda essa parte aqui, da parte do subcutâneo, está aqui para absorver impacto. Tá? Então, vamos olhar lá o nosso foco, que é a pele. Então, relembrando, epiderme e derme, certo? Epiderme e derme. Vamos colocar no aumento médio. No aumento médio, nós temos aqui a epiderme e a derme, tá? Já que no aumento médio, a gente consegue diferenciar a derme papilar, que está dentro dessas papilas, como aqui, como aqui, como aqui, como aqui, da derme reticular, que é tecido conjuntivo denso, não modelado, logicamente, esse conjuntivo aqui. Tá? Também a gente observa com clareza aqui, olhando dentro da derme papilar, eu vejo a grande quantia de vasos sanguíneos. Aqui tem bastante também, mas os vasos sanguíneos entram na derme papilar, como a gente está vendo aqui, ó. E que evidencia justamente aquelas anastomoses arteriovenosas que nós falamos. Tá? Então aqui os vasos sanguíneos entrando na derme papilar. Tá? E lógico que aqui continua tendo um montão de vasos sanguíneos também. Esses vasos são aqueles que respondem a estímulos de temperatura, estímulos térmicos. Certo? Nesse aumento médio fica difícil da gente ver as camadas da epiderme. Então agora nós vamos colocar no maior aumento para estudarmos as camadas de epiderme. As camadas de epiderme a gente só vai conseguir estudar aqui, porque na pele delgada, na pele do lado, a gente não consegue. Então aqui já no maior aumento fica mais evidente a presença dos vasos sanguíneos na derme papilar. Tá? E nesse aumento maior eu vejo estruturas que nem essa aí que está apontando, essa outra aqui. Aqui tem mais coisa ainda, não é bem escuro. Isso aqui é epiderme. Então, a pergunta é, que estrutura são... Aqui tem uma bem bonita. O que é isso que eu estou apontando? São os melanócitos. Tá? A maioria são melanócitos. É lógico que eu posso ter, como aparentemente aqui, por exemplo, ó, observe que eu tenho aqui, ó, um queratinócito ali, que dá para ver o núcleo dele, e eu tenho, parece uma sujeira marrom por cima. Então, isso foi aquele exemplo que eu dei para vocês, que são os prolongamentos dos melanócitos que transferem melanina para os queratinócitos. Tá? Então, essas escuras, essas células escuras aqui, ó, são melanócitos. Tá? Bom, então vamos lá. Ó, aqui está mais bonito ainda, entendeu? Bem fácil. Certo? Então isso aqui são melanócitos. Não tem erro.
Bom, essa camada que vai daqui até mais ou menos aqui assim, como é o nome dela? Essa camada de queratinose, daqui até aqui. A camada basal. Depois eu continuo aqui e eu vejo que nessa outra camada, eu movimentando o micrométrico, eu consigo ver como que uma linha clara ao redor das células. Tá? Delimitando uma célula, por exemplo, aqui como eu vou botar a seta ali sobre uma linha dessa dali. Bem no meio das células tem uma linha clarinha. Tá? E se eu boto aqui e encho o campo com esse campo, olha só, o intervalo entre as células tem uma linha clara, parece que foi apagado ali. Que camada é essa? Espinhosa. Continuo subindo em direção à queratina. Notam que mudou a coisa aí? O que começou a aparecer dentro da célula? Portanto, é a camada granulosa. Começou a depositar queratrialina. Aí depositou queratrialina até que a célula morre. E aí entramos na camada de queratina. Essa primeira, por ser uma pele espessa, é a chamada camada lúcida, que é a mais clara. E aí eu subo mais um pouquinho aqui, eu tenho essa camada mais escura, que é a camada córnea. Tá? Por exemplo, acho que todos nós já experimentamos, principalmente quando criança, quando se fica de molho na água horas e horas, que a pele enruga. Por que a pele enruga quando a gente fica com a mão na água? Porque hidrata a queratina. A queratina absorve essa água, tanto é que a pele fica bem. Se a gente, uma pele daquele jeito, se a gente passa a unha assim, a gente consegue machucar a pele. Porque a queratina fica mole, justamente porque ela está cheia d'água. E ela se dobra porque, lógico, se ela encheu d'água, ela aumenta de volume. E aí, para caber a mesma quantia, ela tem que se dobrar e acaba dobrando a pele, por isso fica enrugadinho na pele. Ela fica hidratada, exatamente isso. Tá? Bom, então aqui não tem mais muitos detalhes para a gente ver. Eu acho que não maior aqui se vê o conjuntivo. Isso. É tudo. O resto, os 80% é queratinose. As camadas são de queratinose. Tá? Alguma dúvida?